Olá, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Hoje, excepcionalmente, eu estou deixando essa live gravada, mas a partir da semana que vem eu volto com as lives online e ao vivo para vocês. Mas isso não impede de você deixar os seus comentários e também as suas perguntas no chat. Eu vou estar com vocês no chat ao vivo, mas não um vídeo ao vivo, mas lá no chat eu vou estar com vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa nossa live, onde agora nós estamos lendo esse livro aqui, que é As Cinco Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Nós já estamos no meio já do livro, mais da metade do livro, nós estamos agora vendo o capítulo 4, que é o capítulo da humilhação. E aqui, ó, a gente tem o estilo físico das pessoas que têm essa figura, essa ferida da humilhação. Então, como eu sempre falo, não vamos generalizar. Aqui nós estamos lendo e analisando o que a Lise traz para nós através da percepção que ela teve de observações enquanto terapeuta. Então, para você que é novo ou nova por aqui, eu sou a Vanessa Ramos, da Integra Aquaterapias. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. Todas as terças-feiras, às 20 horas, estou aqui com vocês no YouTube para que a gente possa ler e também analisar algum livro. Agora nós estamos com esse aqui da Lise, mas nós também já passamos pelo livro do Cavaleiro Preso na Armadura, que é esse daqui. Então, se você ainda não viu os nossos encontros desse livro aqui, vale muito a pena você ir lá e conferir aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar o seu joinha também. E quando você clica lá no sininho, você vai receber as notificações quando novos vídeos forem lançados aqui no YouTube. Compartilhe essa live com quem você acha que vai se beneficiar desses assuntos. A Lise é reencarnacionista, ela acredita em reencarnação, mas mesmo que você não acredite em reencarnação, dê uma chance para esse livro, porque ele traz muitos conhecimentos preciosos para você se entender ou para você entender as pessoas que estão à sua volta também, para que a gente aprenda a não julgar, para que a gente aprenda a acolher, para que a gente aprenda a ter um olhar diferenciado para aquela pessoa, porque às vezes o que ela faz e o que ela passa é muito grande para ela. Para nós pode ser que seja uma pequena coisa, mas para ela é grande. Mas para que a gente entenda isso, para que a gente traga à luz isso, é necessário que a gente tenha conhecimento. Então, antes da gente jogar pedra, antes da gente criticar, antes da gente maldizer, primeiro a gente tem que conhecer. Só o conhecimento é que liberta, tá? Então, eu convido vocês a estarem de coração e mente abertas para receber o que a Lise traz aqui para nós. A gente já tinha começado esse capítulo, agora nós vamos para a segunda parte desse quarto capítulo, que é o capítulo da humilhação. Se você está chegando aqui agora, muito provavelmente, em alguns termos aqui, você vai ficar perdido ou perdida. Por isso é necessário que você volte e assista aos outros encontros para que você pegue o fio da meada, tá? Então, nós vamos agora começar a leitura. Eu faço a leitura e depois eu faço o comentário aqui disso que eu li. E a gente vai começar aqui agora, lá na página 70, para quem tem o livro. Então, ela começa assim, ó. Ele parece que a gente já está, né? Já está dando continuidade aqui ao capítulo. Ele parece controlar-se, mas esse controle é motivado principalmente pelo medo de ter vergonha dos que lhe são próximos ou de si mesmo. A mãe masoquista, por exemplo, tende a controlar o vestuário, a aparência e o asseio de seus filhos e de seus parceiros, de seu parceiro.
É o tipo de mãe que quer que os filhos cuidem do próprio asseio desde muito pequenos. Se ela não conseguir isso, sentirá vergonha de si mesma como mãe. Então, aqui a Lise traz para nós que a mãe masoquista ela funciona como espelho de validação moral que se perpetua entre as gerações. Então, pode ser que uma mãe tenha essa máscara do masoquista e que os filhos também tenham, mas não é regra, não significa que eles terão, eles podem ter também essa ferida da humilhação e essa máscara do masoquista. Então, o medo de causar vergonha à própria mãe se projeta adiante. E o masoquista passa a hipercontrolar a conduta dos próprios filhos, restringindo neles a mesma espontaneidade que foi reprimida na sua infância. Então, se a mãe ela foi reprimida na infância, então ela também reprime isso nos filhos, mesmo que de uma forma inconsciente, porque o filho ele fica reprimido porque ele não quer causar vergonha na mãe. Como o masoquista, homem ou mulher, é frequentemente apegado à mãe, ele vai fazer de tudo para não lhe causar vergonha. Ela tem bastante influência sobre um masoquista, mesmo que isso aconteça de modo inconsciente e involuntário. Ele vê a mãe como um grande peso a ser carregado, o que lhe fornece uma boa razão para se julgar um apoio bem sólido. Essa influência continua, inclusive, após a morte dela. Embora isso lhe provoque um sentimento de vergonha, em geral, o masoquista se sente consolado ou libertado pela morte da mãe, pois ele costumava permitir que ela sufocasse a sua liberdade. Apenas quando a ferida da humilhação está em vias de ser curada é que essa influência se atenua. Então, o masoquista aqui, ele vê a mãe simultaneamente como um peso a carregar e como prova da própria capacidade de sustentação. Então, a autora aqui, ela descreve algo emocionalmente complexo. Alívio genuíno depois da morte da mãe, acompanhado de vergonha por sentir esse alívio. Então, o que foge aqui muito do simplismo, o amor incondicional pelos pais. Né? Então, isso é simplista a gente falar isso. Então, esse amor incondicional aos pais está presente em leituras mais populares sobre o luto. Só que é uma dicotomia. Né? A pessoa ela sente essa felicidade, mas ao mesmo tempo ela se culpa por estar feliz, por ter se libertado da mãe aqui. Mas aqueles que são. Mas, mas há aqueles que são de tal forma pegados à mãe que, quando esta morre, tem uma forte crise de agorafobia. Infelizmente, esses indivíduos costumam ser medicados como se fossem depressivos. E como não são tratados de modo correto pela doença que de fato têm, levam muito tempo para se recuperar. Olha como isso é impactante, como isso é profundo e como isso tem um impacto na vida da pessoa, um diagnóstico errado. Então, a crítica dela aqui a diagnósticos médicos equivocados, agora a fobia tratada como depressão, é uma opinião de dentro do sistema interpretativo da Lise.
pelas observações que ela faz. E esses dias eu estava assistindo a uma live onde uma psiquiatra ela é, ela diz que o nosso sistema de saúde eles não estão preparados para lidar com as doenças da alma. E isso é muito verdade. Então, muitos médicos, eles se preocupam com a farmacologia. E, infelizmente, né, muitos ali estão associados a distribuidores de medicamentos. Então, às vezes, uma pessoa que precisaria de um acompanhamento de, às vezes, um psicólogo, né? Às vezes, um outro tipo de terapia, então ele se vê, né, às vezes, obrigado a tomar uma medicação. E às vezes aquela medicação, ela deveria ser mais amena, ou às vezes nem seria aquela medicação. Então, isso é muito sério na nossa vida. O masoquista, ele tem dificuldade para exprimir as suas reais necessidades e o que sente verdadeiramente. Desde jovem, evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém. Os pais de uma criança masoquista lhe dizem frequentemente que que acontece na família não é da conta de ninguém e que ela não deve falar sobre isso, deve guardar tudo para si. As situações vexaminosas ou os membros da família dos quais temos vergonha devem ser mantidos em segredo. Olha aqui também, voltando lá para a questão da constelação familiar, olha os emaranhamentos aqui. Olha as identificações aqui. Olha os segredos de família, que depois lá na frente, ou mesmo agora, podem causar tantos transtornos na vida das pessoas. Então, não se fala, por exemplo, de um tio na prisão, de uma irmã suicida, de um membro da família internado num hospital psiquiátrico e etc. Então, o não se fala sobre isso aqui é regra de sobrevivência emocional da família inteira, não só daquela criança. E os exemplos escolhidos aqui por ela, como prisão, suicídio, internação psiquiátrica, forçam a tese do capítulo, reforçam a tese do capítulo, né, que é a humilhação está sempre ligada à exposição pública e não apenas à experiência interna. Então, muitas vezes a gente quer ocultar a todo custo aquilo que acontece na nossa família. E às vezes alguém chega e pergunta: Ah, o seu tio, né, ou o seu irmão esteve num internado, como é que ele está? Meu irmão, meu tio, não tenho nada disso na minha família. Né? Então, às vezes, a gente quer ocultar a todo custo isso que acontece dentro da nossa família. Certa vez, um homem me contou que se envergonhava por ter feito sua mãe sofrer quando ele era jovem, ou roubar dinheiro de sua bolsa. Ai, desculpa. Ele considerava inaceitável fazer isso com uma mãe que já se privava de tudo em prol dos filhos. Ele nunca havia contado isso a ninguém. Se pensarmos nas centenas de pequenos segredos, como esse que ele guarda dentro de si, compreenderemos porque esse homem tinha problemas na garganta e na voz. Então, muitas pessoas também passam por esses problemas emocionais e elas adoecem fisicamente porque elas não aceitam que essas doenças que estão vindo para o físico começaram, em primeiro lugar, no mental e no emocional. Quantas vezes você conhece, até você mesma, você conhece pessoas que estão terrivelmente doentes, vão aos médicos, fazem todo tipo de exames,
e não consta nada. Aí o médico fala para as pessoas assim: isso pode ser emocional. Gente, não é porque ele não achou um diagnóstico, não é porque ele não sabe o que a pessoa tem. É porque, de fato, primeiro a gente se adoece no mental, a gente se adoece no emocional. Nós temos outros corpos sutis, além desse físico aqui que a gente está vendo. Então, nós temos o corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual, átmico, búdico aqui. Então, nós temos esses corpos. E aí a gente vai tendo pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, e a gente vai alimentando esse monstro aqui nesses nossos corpos. Só que chega um momento que esses corpos já estão tão saturados que isso vai reverberar em nós em forma de doença. Quantas pessoas têm problemas de faringite, laringite, estomacais, intestinais, porque às vezes não estão conseguindo expressar aquilo que eles gostariam? Ou mesmo problemas intestinais, né? Que ali no caso já é a nossa descarga, que a gente não deixa aquilo sair, a gente fica guardando dentro de nós. Quantos nãos a gente gostaria de dizer, mas a gente acaba dizendo sim. Quantas coisas não são da nossa alçada, mas a gente acaba abarcando aquilo para nós como se fossem nossos problemas, porque a gente invalida o outro, né? Tipo, você fala assim: não, deixa esse problema que eu resolvo. Você é incompetente, você não sabe resolver, mas deixa comigo porque eu vou cuidar desse seu problema. Enquanto que o problema é do outro, e eu estou angariando aquilo para mim. É melhor a gente parar e a gente começar a analisar as nossas atitudes também, né? Então, aqui nesse trecho, né, é um dos poucos momentos em que a Lise conecta um sintoma físico específico, os problemas na garganta e na voz desse rapaz conectados a um mecanismo psicológico preciso por meio desse caso, né? Então, ele tinha esses pequenos segredos que ele ia guardando, então ele não tinha voz para falar, né, que o que ele estava fazendo ali. Então, isso muitas vezes reverbera no corpo físico. Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que tinham, que sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras, enquanto sua mãe se privava do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o masoquista chega ao ponto de perder contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. Então, aqui a formulação final, perder o contato com os próprios desejos, descreve um apagamento silencioso. Não é repressão consciente, é deixar de registrar internamente que o desejo ele existe. Então, essa desconexão prévia, ela sustenta a dificuldade extrema do masoquista em proporcionar prazer a si mesmo, né? E a gente vai falar isso mais adiante aqui. Então, o masoquista, ele costuma ser hipersensível. Qualquer coisa o afeta. Por isso, faz de tudo para não magoar os outros. Olha o abandono de si mesmo aqui, né? Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado. Olha que peso. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa. Não compreende que, ao se manter focado nas necessidades dos outros, não escuta as suas próprias necessidades.
Dos 5 tipos de personalidade que ela trata aqui no livro, o masoquista é o que menos ouve suas necessidades, embora quase sempre tenha consciência do que quer. Ele sofre com isso, o que contribui para alimentar a sua ferida da humilhação e a sua máscara do masoquista. Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder a sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. Então, aqui, a cadeia causal aqui é o mapa de leitura desse capítulo inteiro. A hipersensibilidade que gera culpa pela infelicidade alheia, trazendo o foco total das necessidades dos outros, que gera uma desconexão nas próprias necessidades, porque ele tem uma busca de utilidade como máscara. Mas vale ir além do que o texto ele está dizendo aqui literalmente. Essa anulação das próprias vontades não é generosidade, é uma estratégia defensiva do ego. Voltar toda a energia para suprir o outro constrói uma justificativa moral para nunca precisar encarar seus próprios desejos. Atender a si mesmo para essa estrutura equivaleria a admitir ser um egoísta. Então, ele se vê como egoísta quando ele pensa em suprir as suas necessidades ou seus desejos. Então, há também um deslocamento de identidade que vale nomear. E a pergunta que essa pessoa faz de si mesma deixa de ser quem eu sou e passa a ser, ainda que inconscientemente, para quem eu sou útil. Então, um deslocamento que muda profundamente a relação dessa pessoa consigo mesma. Então, aqui cabe uma pergunta para você, ou para vocês. Vocês conseguem identificar momentos em que foi mais fácil cuidar do outro do que olhar para as suas próprias necessidades? Todo mundo já passou por isso. E nem sempre porque passou por isso que significa que você tem a máscara a ferida da humilhação. Mas todo mundo já passou por isso. Então, será que em algum momento a gente confunde o nosso valor com a quantidade de coisas que nós fazemos pelos outros? O masoquista, ele costuma ter a capacidade de fazer os outros rirem. Ele é muito expressivo e engraçado, contando histórias, e coloca-se como alvo do riso das pessoas. É uma maneira inconsciente de se humilhar e se rebaixar. Assim, também assim talvez ninguém adivinhe que sob as palavras que despertam as risadas se esconde o medo da vergonha. Então, aqui, o humor autodepreciativo, normalmente lido socialmente como leveza, é reinterpretado aqui como estratégia inconsciente de humilhação preventiva. Então, o mesmo princípio de antecipar o rebaixamento que a gente falou no nosso primeiro encontro, que foi nesse encontro, primeiro não, no nosso encontro passado desse capítulo 4, né? Agora aplicado aqui à linguagem. A menor crítica feita ao seu respeito
o faz sentir-se degradado. Além disso, ele é um especialista em menosprezar a si mesmo. Vê-se muito menor e menos importante do que é na realidade. Para ele, é inconcebível que os outros o considerem uma pessoa especial e importante. Observei que o diminutivo está muito presente em seu vocabulário. Ele dirá coisas como: tem um minutinho para mim? Posso dar uma sugestãozinha? Sua letra é miúda, assim como seus passos. Ele gosta de carros pequenos, casas pequenas, objetos pequenos, pouca comida, etc. Se você se reconhece na descrição do masoquista e não tem consciência de falar dessa maneira, sugiro que peça a seus amigos que o observem e escutem. Em geral, somos os últimos a nos reconhecer de verdade. Então, aqui o diminutivo, como sintoma linguístico direto da autoimagem diminuída, segue o mesmo padrão do vocabulário, como pista visto em todos os capítulos anteriores. Cada ferida tem o seu vocabulário específico. Então, o detalhe da letra miúda, dos passos curtos, estende essa lógica simbólica para o gesto motor do corpo. Quando o masoquista usa o termo grande, é na verdade para se rebaixar e se humilhar. Se ele se sujar comendo, por exemplo, o que é bastante frequente, dirá ou pensará: que grande porco eu sou. Certo dia, numa reunião social, eu estava na companhia de uma senhora do tipo masoquista que estava muito bem vestida e usava joias deslumbrantes. Elogiei-a e ela me respondeu: pareço uma grande milionária, não acha? Mas só pareço. Isso aqui aparece em muitas conversas, né? Quando a gente encontra uma pessoa e a gente fala assim: nossa, mas que bolsa bonita, mas que sandália bonita. Ai, menina, mas esse daqui eu comprei lá no camelô. A gente, né, tem que se degradar, as pessoas têm que se degradar. Então, esse episódio dessa senhora bem vestida mostra a palavra grande sendo usada de forma sistematicamente irônica aqui, que é um contraponto interessante ao grande ameaçador, né, lá do capítulo 2 que a gente viu, lá do escapista, com o medo de ocupar um espaço. Aqui o desconforto ele é o oposto. Não é um medo de existir, é uma recusa em se permitir o reconhecimento. O indivíduo que sofre ao o indivíduo que sofre de humilhação é sempre levado a se recriminar por tudo e até mesmo a assumir a culpa pelos outros. É sua maneira de ser uma pessoa boa. Um homem masoquista que contou que quando a sua esposa se sente culpada de alguma coisa, ele se deixa facilmente convencer de que a culpa é dele. Por exemplo, ela lhe dá uma lista de compras e se esquece de anotar um item que é comprado regularmente. Ele volta da loja sem aquele item e é repreendido. Por que não se lembrou? Você sabe muito bem que compramos isso toda semana. Ele se sente culpado e se recrimina. Não compreende que ela o acusa porque se sente culpada. Mas mesmo que ela tivesse lamentado o próprio esquecimento, ele se odiaria por não ter pensado em comprá-lo e se
desculparia. Então, esse exemplo dessa lista de compras aqui descreve um mecanismo bidirecional. A esposa que projeta a própria culpa como acusação e o marido que absorve sem questionar essa origem. Então, a culpa do masoquista, ela não depende do comportamento real do outro. Ela é gerada internamente e o comportamento alheio só oferece a ocasião. Então, esse exemplo ilustra fielmente o hábito que o masoquista tem de assumir a culpa e se recriminar por tudo, até mesmo pelo que não é de sua responsabilidade. Assumir a culpa e se desculpar nunca resolvem nada, pois todas as vezes que esse tipo de situação se repete, ele se culpa novamente. É importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir dentro de nós. Então, a afirmação de que os outros não podem nos fazer sentir culpados é coerente com o sistema do livro, mas é também uma tese filosófica forte por si só, porque há tradições dentro da psicologia que reconhecem a indução deliberada de culpa como mecanismo relacional real e não puramente interno. E aqui a pessoa masoquista, em geral, se sente impotente diante dos amigos mais chegados. Quando é repreendida, reação que ela atrai de maneira inconsciente, fica perplexa, não sabendo o que dizer para se defender. Censura-se e sofre pela situação. Em seguida, tentará encontrar justificativas e explicações com a finalidade de fazer as pazes. Julgando-se culpada, acha que é seu dever conciliar as coisas. Todos os 5 tipos de caráter se sentem culpados por razões distintas. O masoquista, por sentir-se humilhado com facilidade, é mais suscetível à culpa. Então, aqui, né, ela fecha o bloco falando sobre a culpa com uma observação comparativa entre as 5 feridas que ela trata aqui no livro. Então, todas elas geram culpa, mas por mecanismos diferentes, cada um por um aspecto diferente. A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Em criança, o masoquista sentia-se preso, sobretudo aos pais. Estes o impediam de ter os amigos que ele queria ou de sair à vontade e lhe davam várias tarefas ou responsabilidades em casa, como cuidar das outras crianças, dos irmãos, né? E, em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo com mais regularidade do que o normal. Então, a liberdade, ela é definida de forma específica aqui. Não prestar contas, não ser controlado, fazer o que quer e quando quer, e ancorada em tarefas concretas também lá na infância. E o detalhe final de que o masoquista tende a criar obrigações para si mesmo com mais frequência que o normal já indica que o autoaprisionamento é estrutural,
não é acidental. Então, quando sente que não há ninguém para freá-lo, ele explode, vive a vida a fundo, sem limites. E exagera, come demais, compra demais, cozinha demais, bebe demais, transa demais, que quer ajudar demais, trabalha demais, gasta demais, acha que tem coisas demais, fala demais. Quando adota um desses comportamentos, não todos, né? Não é que ele vai ter todos esses comportamentos, mas quando adota um desses comportamentos, ele tem vergonha de si mesmo, sentindo-se mal com os olhares ou os comentários dos outros. Daí o seu temor de chegar ao seu limite, pois está convencido de que fará coisas vexatórias, tanto no plano sexual quanto no social. Além disso, acha que se cuidar muito de si não será útil aos outros. Isso vem despertar a humilhação vivida na juventude, quando ele ousava se recusar a cuidar dos outros. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia. Então, aqui a Lise inverte a leitura moral do excesso. Não é falta de limite, é ausência temporária do limite autoimposto habitual. Está livre daquilo. Então, a ligação entre vergonha reprimida e um ganho de peso estende a lógica psicossomática do livro, especificamente a incapacidade de se permitir prazer. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja inconscientemente um jeito de não sê-lo. Ele acha que fazendo as próprias escolhas não será controlado pelos outros, mas suas decisões costumam resultar no oposto, ou seja, em mais coerção e obrigações. Veja alguns exemplos de como isso acontece. Bom, então aqui tem uma formulação central aqui do capítulo. O masoquista, ele não teme a liberdade em abstrato. Ele teme não saber administrar essa liberdade. E por isso ele arranja inconscientemente um jeito de não ser livre. Então, vale nomear esse mecanismo com mais precisão do que o texto faz explicitamente. É uma autossabotagem. Ele cria compromissos excessivos ou ele comete excessos para que logo em seguida ele se puna e restabeleça o estado de servidão, vivido como um estado seguro, porque ele está acostumado com isso. Então, a liberdade, ela não é temida por si mesma, ela é temida porque tira da pessoa a estrutura externa que ela usa, sem perceber. Então, como prova de que ela está sendo boa, aqui entre aspas. E uma pergunta aqui para nós, né? Quantas decisões da nossa vida nasceram do desejo de viver? E quantas nasceram apenas do medo de sermos julgados? Aí eu vou ler aqui os exemplos que ela está dando aqui.
O rapaz se sente na prisão dentro de casa, por conta de sua esposa controladora. Arranja então 2 ou 3 empregos extras à noite para escapar disso. Julga-se livre, mas na realidade não tem mais liberdade para se divertir e curtir os filhos. A moça está solteira e, para se sentir livre, compra a própria casa e não tem mais tempo livre para si, pois ficou sobrecarregada com tantas tarefas que a situação exige. Então, nesses 2 exemplos, mostram o mesmo mecanismo em contextos de gêneros diferentes. Uma ação tomada em nome da liberdade resulta em mais sobrecarga, e não menos. Não é má sorte, é a lógica do trecho que a gente falou anteriormente em ação aqui, na prática. O que o masoquista faz para se libertar em determinado domínio o aprisiona em outro. Foi esses 2 casos aqui que ela acabou de falar. Além disso, ele cria diversas situações em seu cotidiano que o obrigam a fazer coisas que não correspondem às suas necessidades. Então, essa síntese, né, liberta-se num domínio, aprisiona em outro, é estruturalmente distinta da armadilha vista lá na ferida do abandono, onde a independência era uma máscara escondendo a ferida. Aqui, a busca por liberdade, ela é genuína, mas é mal calibrada. Então, a pessoa, ela não sabe buscar a liberdade sem recriar por hábito alguma forma de obrigação. Outra característica do masoquista é punir-se, julgando penalizar o outro. Uma mulher me contou que discutia muito com o marido porque ele costumava sair com os amigos e não ficava com ela. Essas discussões terminavam com ela dizendo para ele: se não está satisfeito, a porta é ali. Ele rapidamente pegava o paletó e saía. E lá estava a mulher sozinha de novo. Julgando puni-lo, ela punia a si mesmo, permanecendo sozinha em casa, enquanto o marido, feliz da vida, ia para a rua. Eis um bom método de alimentar sua parte masoquista. Então, esse exemplo dessa mulher que expulsa o marido e depois se pune ficando sozinha, revela a mecânica da autopunição, né? Como se ela estivesse se chicoteando, disfarçada de punição ao outro. Então, ela acredita estar punindo o marido, mas é ela quem está sofrendo essas consequências. O masoquista também tem o dom de se castigar antes que o outro o faça. Isso acontece principalmente quando ele tem vergonha de alguma coisa ou tem medo de ter vergonha perante outra pessoa. Ele tem tanta dificuldade em se proporcionar prazer que, quando se diverte em determinada atividade ou na companhia de alguém, culpa-se por estar feliz demais. O masoquista faz tudo o que pode para que as pessoas não achem que ele desfruta de coisas boas. Quanto mais se acusa de ser assim, mais o seu corpo ganha peso. Vocês estão percebendo que não é simplesmente, às vezes, porque a pessoa não quer emagrecer? Tem muito mais coisa ali por trás. Não é um simples fechar a boca.
Por isso que quando as pessoas fazem a redução de estômago, fazem a bariátrica, precisa ter um acompanhamento psicológico, porque não adianta mudar internamente o corpo, é preciso mudar internamente a mente. E aqui é a mesma coisa. Então é muito fácil, eu já vi coaches falando assim: "Ah, mas se você não consegue vencer um pedaço de pizza, o que que você vai conseguir na sua vida?" Não é tão simples assim. Tem coisas mergulhadas aqui dentro desse inconsciente. E aqui é o ponto de maior condensação teórica sobre essa autopunição. Castigar-se preventivamente, sentir culpa até pela própria felicidade. Então, fecha o ciclo iniciado no nosso encontro da semana passada. O corpo como retenção física de vergonha. Não é o sofrimento que engorda, simbolicamente aqui. É especificamente a incapacidade de se permitir prazer sem culpa. E aqui cabe uma reflexão para nós. O prazer é um prêmio que nós precisamos conquistar. Ou será que ele faz parte da experiência humana? Será que a gente traz esse peso de que esse prazer ele precisa realmente ser conquistado? Ou será que ele pode ser simplesmente uma experiência da vida? Então, a crença invisível por trás desse padrão costuma ser algo como: primeiro, cumpra todas as obrigações, e depois, talvez, você possa desfrutar da vida. Certo dia, uma jovem mãe me confessou: "Acho que sempre dou um jeito de não ter tempo de me proporcionar prazer, ou de não sentir prazer no que faço." Ela acrescentou que à noite, quando o marido e os filhos veem um programa na TV, ela para um pouco ao lado deles e presta atenção. Quando gosta do programa, fica de pé, assistindo. Não se permite nem se sentar, pois, segundo ela, ficaria com preguiça, e isso não faria dela uma boa mãe. O senso do dever é muito importante para as pessoas masoquistas. Então, essa cena dessa mulher que fica em pé, ao invés de se sentar, ilustra como o senso do dever nesse perfil, ele não precisa de nenhuma imposição externa. A pessoa, ela mesma, se policia continuamente, sem que ninguém precise fazer isso por ela. Muitas vezes, o masoquista é o intermediário entre outras duas pessoas. Ele serve de amortecedor. Gente, olha isso. O que é uma razão para criar uma boa camada protetora para si. Então, ele precisa de gordura para aguentar o tranco aqui. A mãe masoquista intervirá, por exemplo, nas questões entre o pai ou o professor e as crianças, em vez de lhes ensinar a assumir as suas responsabilidades. No trabalho, o masoquista escolhe um cargo em que se vê obrigado a intervir por conciliar tudo e deixar todos satisfeitos. Sem assumir um papel assim, ele sentiria vergonha de não fazer nada pela felicidade dos outros. Então, aqui, esse papel de amortecedor, né, entre duas pessoas, é, no fundo, um disfarce de um orgulho inconsciente. Torna-se indispensável, né? Tornar-se indispensável garante que ninguém rejeite ou degrade a pessoa. Mas a ironia é que, ao assumir
essa carga alheia, ela frequentemente se coloca em posição de subserviência e acaba sendo usada. E existe também uma lógica silenciosa de pertencimento por trás de tudo isso. Carregar muitos pesos dá à pessoa a sensação de ocupar um lugar importante, de que será valorizada por aquilo que ela faz. E pouco a pouco, é isso que passa a definir a sua vida, em vez das suas próprias escolhas. Vamos fazer mais uma reflexão aqui, que existe uma diferença entre responsabilidade e excesso de responsabilidade. Nem tudo que acontece ao redor de alguém depende dessa pessoa. Tem muitos outros fatores que estão envolvidos aqui. Só vou ler mais 2 parágrafos. Aí o outro capítulo a gente lê o restante do capítulo a gente vai fazer na semana que vem, tá? Então, é possível ver no corpo do masoquista quanto ele está sobrecarregado. Ele sente dores na coluna e nos ombros arqueados. Podemos também perceber em seu corpo em que momento ele não consegue mais lidar com determinada situação. Temos a impressão de que sua pele está repuxada ao máximo, que não há mais espaço, que ele está comprimido. Se isso acontece com você, seu corpo está tentando lhe dizer que está mais do que na hora de começar a cuidar da sua ferida da humilhação, pois você não consegue mais suportar a situação. Então, aqui fecha o símbolo simbólico entre o corpo e limite emocional. Dor na coluna, nos ombros arqueados, uma sensação de espaço esgotado, são avisos do próprio corpo. Mas diferente da descrição física, né, do nosso encontro da semana passada, que são traços permanentes da ferida, aqui a leitura corporal é sobre o ponto de saturação, que é um sinal de crise aguda, não de traço físico. Então, vale trazer aqui para nós, né, com um devido cuidado, que essa é uma interpretação simbólica, construída a partir da experiência clínica da Lise. Útil aqui como um convite para a gente olhar o corpo também como parte da própria história vivida, e não como uma leitura literal ou definitiva, tá? Então, como eu sempre falo, não vamos generalizar, mas aqui dá pistas para a gente se observar. Ao contrário do que se poderia pensar, a aparência é importante para as pessoas masoquistas. Basta ver a maneira como algumas se vestem. No fundo, elas adoram as roupas descoladas e um visual moderno, mas como acham que devem sofrer, não se permitem isso. Quando uma pessoa masoquista se veste com roupas muito coladas ao corpo, deixando bem à mostra umas gordurinhas a mais, é sinal de que a sua ferida é mais grave. Ela se faz sofrer mais. Quando começa a se permitir comprar roupas vistosas e de boa qualidade, do tamanho certo e do seu gosto, sabemos que a sua ferida está no caminho da cura. Então, a escolha de roupas, né, do tamanho certo, de boa qualidade, do próprio gosto da pessoa, é uma proposta como indicador visível de cura em andamento. E é a primeira vez aqui no capítulo, né, em que o comportamento consciente da pessoa aparece como parte do processo de reversão dessa ferida, e não apenas como seu sintoma.
Então, aqui a gente fecha esse bloco, né, que é o paradoxo central desse encontro, é que na tentativa de evitar novas humilhações, a pessoa ela acaba criando exatamente as circunstâncias que mantêm esse sofrimento. E não porque ela deseja sofrer, mas porque ela continua repetindo estratégias antigas que um dia fizeram sentido na vida dela. Então, as máscaras, elas nascem como proteção, sempre como proteção. E o problema é que elas permanecem ativas muito depois de deixarem de ser necessárias. A gente aprende lá na infância e a gente vem trazendo isso durante toda a nossa vida. Por isso que quando as pessoas começam a fazer terapia, sejam elas as psicoterapias ou as terapias integrativas, não é um passe de mágica. Não é você querer sentar lá na frente lá do seu terapeuta e querer que ele resolva os seus problemas em uma, duas, três sessões. Às vezes são anos de tratamento, às vezes são meses de tratamento, às vezes são semanas de tratamento. Isso não vai acontecer como um passe de mágica, tá? Então, nesse encontro aqui, a gente percebeu que a máscara do masoquista, ela não se constrói apenas pelo excesso de responsabilidades, ela também se manifesta quando a pessoa acredita que ela precisa merecer o direito de descansar, de receber e de viver com leveza. Então, no nosso próximo encontro, que a gente vai fechar aqui esse quarto capítulo, é quarto mesmo? Deixa eu ver aqui. É, esse nosso quarto capítulo, né, mostrando como esse padrão influencia os relacionamentos, a sexualidade, a alimentação e os caminhos de transformação apresentados aqui pela Lise. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações quando novos vídeos forem lançados. Não se esqueça de deixar o seu joinha, porque é importante para nós. Compartilhe essa live com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Se você não assistiu os nossos encontros passados, eles estão todos aqui no YouTube, é só você dar uma procuradinha aí que você vai encontrar. E a gente se encontra na semana que vem, na terça-feira, às 20 horas. Gratidão por vocês terem me recebido na casa de vocês. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e até terça-feira que vem. Até mais.